Boa noite, pessoal. Como estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao segundo evento do dia, na Semana Integrada. Eu sou o Bruno, sou estudante de Engenharia Química aqui do campus de Apucarana. Também sou presidente aqui do Centro Acadêmico e hoje vou estar acompanhando aqui o pessoal da Boston Consultoria para o workshop, né, do Jovem Empreendedor na Engenharia Química. Só explicar mais ou menos como que vai funcionar. No começo, então, aqui no canto direito superior de vocês, tem um Forms, um QR Code. Nele tem duas palavras-chave. No começo eu vou falar uma e no final eu falo a segunda a palavra-chave. E durante o workshop vocês podem fazer perguntas, e no final também, que aí eu pego as perguntas e faço para o pessoal, beleza? Queria desejar boas-vindas aqui ao Matheus e à Marissa. Serão os dois representantes aqui da Boston Consultoria. Bom, a primeira palavra-chave é empreender. E agora eu passo a palavra para o Matheus, para a Marissa. Boa noite, Matheus. Boa noite, Marissa. Como estão? Boa noite, Bruno. Boa noite, chat. Como Boa vocês estão? noite, Bruno. Boa noite, gente. Então Bom, pode começar. belezinha. Então, de novo, boa noite a todos. Me chamo Matheus Fábio. Hoje a gente vai apresentar um workshop sobre o empreendedorismo jovem no mercado de engenharia química. Vou apresentar junto com a Marissa. A gente vai falar um pouco também da nossa vivência, né? Vou apresentar um pouco mais a Boso, vou apresentar um pouco mais sobre esse mundo empreendedor e a gente vai conversando aí bastante, vai discutir. Então, de novo, me apresentando, me chamo Matheus, sou representante comercial da Boso Consultoria. E meu nome é Marissa Diniz, eu sou gerente de projetos da Boston Consultoria. E para a gente começar a falar um pouco sobre o empreendedorismo jovem, nada mais justo do que a gente falar sobre o que a gente vive todo dia, né? Então, eu vou apresentar um pouco sobre a Boso Consultoria, para vocês entenderem um pouco de como a gente trabalha, quem a gente é e no que a gente acredita. A Boso Consultoria é a primeira empresa júnior da UTFPR de Apucarana, uma empresa júnior de engenharia química. Somos uma empresa sem fins lucrativos, então todos os projetos que nós vendemos, nós não recebemos nada por isso. Todo o dinheiro que a gente ganha através dos projetos é reinvestido em educação e capacitação empresarial. E por que eu estou apresentando sobre a Boso Consultoria? Cara, quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente não pode deixar de falar sobre a empresa júnior vinculada às universidades, a gente não pode deixar de falar sobre o movimento Empresa Júnior, que hoje é o maior movimento de empreendedorismo jovem no Brasil. Então, no que acreditamos? Vou apresentar um pouco para vocês sobre o nosso MVV. A nossa missão é impactar positivamente a região norte do Paraná, formando líderes empreendedores através das soluções inovadoras que levamos até eles. Nossa visão é ser reconhecido como uma empresa júnior de referência nos projetos que realizamos, visando o desenvolvimento da cidade de Apucarana e região, que é onde nós estamos estabelecidos. E nossos valores é que prezamos muito pelo profissionalismo, constante aprimoramento, respeito, compromisso, eficiência e, principalmente, responsabilidade socioambiental. Ainda mais, né, ligado à engenharia química, a gente tem que estar bem esperto, bem atento com essa responsabilidade, que cada vez mais a gente cria ações para que a gente consiga reduzir esses impactos. E aqui no final eu deixei o nosso site, caso vocês queiram dar uma olhada a mais sobre quem nós somos, sobre o que vendemos, como trabalhamos. Fiquem à vontade para entrar lá no site. Só que tudo que isso aí que eu falei para vocês é sobre a Boso Consultoria para o mercado sênior, a Boso Consultoria para os nossos clientes, para os nossos projetos. Mas quem é a Boso Consultoria dentro da universidade? Quem é a Boso Consultoria dentro para os estudantes? Cara, a empresa Júnior Boso Consultoria nada mais é do que a primeira oportunidade que os graduandos de engenharia química têm para entrar no empreendedorismo jovem no Brasil. Somos conectados ao movimento Empresa Júnior e nossa principal missão como empresário júnior é levar a vivência empresarial para os nossos membros. É que todo mundo que participe de uma empresa júnior tenha essa vivência empresarial. Mas aí vocês viram para mim e perguntam, Matheus, o que é vivência empresarial? Vivência empresarial é só ficar executando projeto? Que tipo de projeto eu vou fazer em engenharia química? Eu já vou chegar projetando um reator, por exemplo?
Cara, vivência empresarial é muito mais que isso. Vivência empresarial é muito mais do que você pegar um projeto de engenharia química, de um tratamento de água, de um dimensionamento de reator e você fazer. Vivência empresarial é você saber tocar uma empresa, é você realmente saber como que uma empresa funciona, quais são os seus desafios, qual que é o desafio de empreender hoje no Brasil, né? Hoje sendo jovem, a vivência empresarial é toda a experiência que você tem participando de uma empresa. Mas no início da nossa apresentação, eu falei, né, que eu sou representante comercial, a Marissa, ela é nossa gerente de projetos, e a vivência empresarial é isso. Além da gente executar vários projetos da nossa área, a gente tem cargos, sim, que são importantes não só para a engenharia química, mas sim para a empresa, a bolsa de consultoria, para que ajude a fazer ela funcionar. Aqui eu vou trazer só uma contextualização sobre o empreendedorismo que a gente vive hoje no Brasil. Hoje, mais de 93 milhões de brasileiros estão envolvidos com o empreendedorismo. O Brasil hoje é o 7º país mais empreendedor, com mais empreendedores. Ter seu próprio negócio é um sonho de 48 milhões de brasileiros, aponta o GEM. O GEM é um órgão responsável pelo empreendedorismo em geral, hoje no Brasil. E por que eu trouxe essas notícias? Porque eu vou falar um pouco mais para frente, mas, cara, por que hoje a gente está falando sobre o empreendedorismo jovem, principalmente na engenharia química? Cara, o empreendedorismo, ele tem vários benefícios. Eu vou falar mais para frente, mas eu estava vendo até uma pesquisa que quanto mais empreendedor um país melhor economicamente ele se torna. Porque o empreendedorismo, quando você cria seu negócio, você consegue ter uma liberdade, você consegue gerar empregos, você consegue faturar mais, você consegue mover mais a economia local. Então, por isso, a gente discute bastante sobre o empreendedorismo jovem. E por isso, hoje, o Movimento Empresa Júnior, né, ligado principalmente ao empreendedorismo jovem, ele é muito forte. Porque todos querem ter uma independência, todos querem fazer parte de um crescimento. Então, por isso, a gente discute bastante sobre isso. E agora eu vou falar um pouco mais sobre as empresas juniores, que é um pouco mais próximo da gente, e mostrar esse empreendedorismo jovem que a gente estava discutindo. Durante a pandemia, um negócio muito legal é que as empresas juniores não pararam. Enquanto diversos negócios sêniores, né, que a gente fala que quando não é junior, né, quando não é de caráter universitário, né, várias empresas fecharam durante a pandemia, acredito que todos saibam. Só que as empresas juniores, assim como qualquer outra empresa, não pararam. Várias empresas juniores se inovaram e continuaram gerando impacto para a sociedade, para a área no qual elas estão. E vou até dar um exemplo, que tem uma empresa júnior de engenharia química da UEM, aqui de Maringá, aqui do lado da gente, que eles conseguiram desenvolver um tapete anti-Covid, se não me engano. Eles venderam esse projeto para uma empresa lá, que agora vai me falhar a memória, que até participou do Shark Tank, não sei se vocês assistem, mas é um programa bem famoso aí de empreendedorismo, que passa na TV, passa no YouTube. E, cara, tudo isso aí foi feito por graduandos, tudo isso aí foi feito por estudantes de engenharia química, assim como a gente. Então, para vocês verem de que, cara, não precisa se formar, não precisa de um estágio, não precisa, às vezes, criar uma empresa totalmente do zero. Hoje a gente tem a oportunidade de empreender ainda estando na faculdade, ainda estando jovem. Então, para vocês verem um pouco do impacto gigantesco que as empresas juniores fazem aqui no Brasil, mesmo em pandemia. Aqui mais outra notícia, né, falando sobre o Movimento Empresa Júnior. E, cara, acho que o principal, esse aqui é outro case de sucesso do Movimento Empresa Júnior, no qual alunos da USP, da empresa júnior da PoliUSP, né, chama Poli Júnior, eles fizeram um equipamento que cuidava das mulheres de um determinado problema lá, e que esse equipamento conseguia melhorar o bem-estar da mulher, fazendo com que a taxa de morte de bebês reduzissem. Desculpa. Reduzissem. E isso, cara, foi excepcional, porque é algo que diminuiu muito as mortalidades dos bebês, e tudo isso foi desenvolvido por estudantes. Tudo isso aí foi desenvolvido por graduandos
que estavam na faculdade, estavam numa empresa júnior, estavam empreendendo, ainda jovem, conseguiram fazer um case de sucesso desse e impactar milhões de vidas. Então, só para vocês verem o impacto que isso tem. Só que nem tudo isso são flores. Infelizmente, como vocês sabem, o Brasil é um país que ele é muito escasso no quesito de educação, no quesito de ensino superior. E hoje, apenas 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos estão matriculados no ensino superior. Tem uma notícia uma vez que eu vi que, se não me engano, 5% ou 1% da população brasileira tem ensino superior. E quando a gente fala de empreendedorismo jovem, a gente fala de um conjunto de conhecimentos. A gente vai se aprofundar um pouco mais, a Marissa vai falar um pouco mais, mas, cara, quando existem muitas pessoas que são restringidas a esse tipo de conhecimento, é muito difícil a gente falar sobre empreendedorismo jovem. Por isso que a gente tem tanta importância pelo profissionalismo e por levar esse movimento Empresa Júnior, por levar esse empreendedorismo para mais pessoas. Até aqui alguma dúvida? Bom, qualquer coisa o Bruno pode me interromper aí. Mas, né, como eu falei para vocês, por que prezamos pelo empreendedorismo? Cara, o empreendedorismo ele está ligado principalmente com a movimentação da economia do país. Saiu um estudo em 2019, se não me engano, no qual o Movimento Empresa Júnior, por exemplo, que é formado principalmente por jovens, movimentaram 1% do PIB brasileiro. Cara, imagina mais de 1.600 pessoas, mais de 1.600 empresas juniores, que eu vou mostrar alguns dados daqui a pouco, juntos, movimentar mais de 1% do PIB brasileiro. Para vocês verem que o empreendedorismo jovem, ele não é que ele está pequeno, ao contrário, ele está cada vez mais alcançando novos patamares. Então, por isso a gente preza muito pelo empreendedorismo, porque a gente sabe o quão importante é isso e o quão impactante ele pode ser para milhões de vidas, milhões de pessoas, e transformar várias vidas através de projetos, através de novos empreendimentos, através de novas vidas. Belezinha? Bom, aqui o movimento faz um pouco que eu falei para vocês mais cedo. E aqui foi alguns dados que eu trouxe. Hoje existem mais de 1.600 empresas juniores, mais de 27 mil empresários juniores hoje, então 27 mil pessoas que estão que nem a gente, empreendendo ainda jovem e transformando, impactando várias vidas. E alguns outros dados também, né, sobre o como a gente consegue movimentar o Brasil. E trazendo de novo a nossa principal missão, formar por meio da vivência empresarial lideranças comprometidas capazes de transformar o Brasil em um país mais empreendedor. Resumindo tudo que eu disse, tudo que a gente preza é basicamente a relação desses dois triângulos. Ah, Matheus, mas como que eu empreender vai me ajudar? Como empreender na engenharia química pode ser algo interessante? Cara, quando a gente fala de empreendimento, principalmente na engenharia química, a gente tem que pensar em como que a gente vai impactar a nossa sociedade, né, o ambiente no qual nós estamos inseridos. Imagina que tem um lugar que ele só vende uma indústria de ração, por exemplo, uma indústria de álcool e açúcar. Uma indústria de álcool e açúcar só tem aqui em Apucarana, por exemplo. Quando você cria um empreendimento de álcool e açúcar, tem uma competitividade. Tendo uma competitividade, você vai querer se destacar em frente ao seu concorrente. Então você vai ter que inovar, você vai ter que procurar uma melhor qualidade, você vai ter que melhorar em várias coisas para você estar em frente ao seu concorrente. Quando você melhorar, seu concorrente ele não vai querer ficar abaixo de você, claro. Então ele também vai melhorar o produto. No final das contas, isso vai ser benéfico para quem? Para nós que estamos comprando esses produtos, porque a gente vai comprar tecnologias melhores, a gente vai comprar coisas melhores. Além disso, a gente vai se capacitar em projetos reais. Então, como engenharia química, a gente sempre fica dentro da sala de aula, a gente aprende bastante coisa dentro da sala de aula, na teoria. Quando a gente chega no mundo real, né, a gente precisa de algumas capacitações de alguns projetos que vai ser importante para a gente. E aqui eu coloquei, né, a expansão do movimento Empresa Júnior, a fim de melhorar muito mais esse empreendedorismo jovem.
Então, nossa principal missão é entregar projetos de baixo custo, por ainda sermos estudantes, estamos aprendendo, estamos nos capacitando, mas com uma alta qualidade, de como eu mostrei para vocês, existem vários cases de sucesso que são feitos por jovens que decidiram inovar, decidiram criar coisas boas para impactar o espaço ao redor. Alguma dúvida, gente? Bom, agora falando sobre o empreendedorismo dentro da engenharia química. Claro, tudo isso que o Matheus falou, realmente ele falou sobre o empreendedorismo, por enquanto sem dúvidas. Falou sobre a importância do empreendedorismo no Brasil, como realmente é algo essencial e como que muitas vezes nós jovens, o que significa então ser um jovem empreendedor? O jovem empreendedor é aquele que está passando por uma formação empreendedora. E por começarmos jovens, isso realmente a gente está se desenvolvendo com essa cabeça, sabe, dentro do mercado de trabalho. Isso é essencial para qualquer área, de fato, qualquer área que seja. Existem empresas juniores, não só de engenharia química, existem de várias áreas, tem de áreas de engenharia de produção, tem área de direito. Realmente tudo é essencial por conta de, como eu falei, como o Lego também, o Matheus Fábio comentou, essa questão da formação empreendedora, porque como a gente está se desenvolvendo, como a gente tem esse contato, nós como universitários, como a gente tem esse contato com o empreendedorismo na execução de projetos, na nossa área que a gente estuda, que a gente trabalha, a gente tende a ter mais contato com o mercado de trabalho, então a gente desenvolve um aprendizado prático, de fato, porque na graduação ela é essencial. Só que é na graduação que a gente tem esse desenvolvimento teórico, mas é por meio do empreendedorismo, por meio da formação empreendedora, que é o que define, de fato, o jovem empreendedor, a ter esse aprendizado prático. Então, é dentro da formação empreendedora que a gente vai trabalhar também nessa questão de desenvolvimento de habilidade de liderança e gestão. Então, existe muito essa questão também, além de um acesso ao mercado de trabalho, que é algo essencial. É claro que quando a gente chega no final do semestre, no final do nosso curso, tem aquela preocupação com relação a estágio, com relação ao futuro, e a formação empreendedora, sendo jovem empreendedor, que a gente consegue ter por meio dos projetos e contato com o mercado de trabalho, que a gente consegue se desenvolver, consegue ter esse networking também. Mas falando então da engenharia química em si. Bom, gente, engenharia química, né? Engenharia química, a história da engenharia química vem por conta das indústrias, das produções. Hoje em dia, a engenharia química é definida muito também por conta de engenharia de processos, que nós trabalhamos no processo de alteração, né, da matéria-prima para a geração de um produto, e realmente assim. Só que hoje em dia a gente vive numa realidade que a questão não é mais só produzir, 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 que só o conceito teórico, a aplicação do que a gente sabe, que também é uma coisa prática, mas só pela teoria dá para a gente aplicar isso, sabe, meios de produção de algo a partir da matéria-prima. Não só isso é necessário. Hoje em dia a gente trabalha muito com a solução de problemas. Essa questão de buscar processos mais renováveis, sabe, essa emissão de resíduos. Então a gente tem que estar sempre pensando no meio ambiente em si, porque a gente sabe, né, que atualmente nas gerações atuais veio à tona recentemente, vem vindo, mas mais depois do século XXI, essa questão do meio ambiente, e é muito por meio da engenharia química, que trabalha dentro da indústria, que por muito tempo passou com essa emissão errada de poluentes na atmosfera, né, essa questão do meio ambiente. Hoje em dia nós trabalhamos para isso. Então, é por isso que o engenharia química é um solucionador de problemas 100%. E é por meio da formação empreendedora, de fato, sendo um jovem empreendedor, que a gente desenvolve, então, essa visão de solucionar problemas, essa visão prática.
Porque durante os projetos que a gente executa, a gente tem muito que pensar realmente e solucionar problemas das indústrias. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente chega no final do nosso curso, quando a gente chega lá no nosso estágio, ou depois no pós, quando a gente consegue ser efetivado, a gente trabalha com essa visão inovadora, com essa cabeça de solução de problemas que não vem só de um conceito teórico, ele vem de um conceito prático. E é essa visão inovadora que ela é essencial hoje em dia, é algo que entrevistas de emprego realmente é questão de muito observado, muito cobiçado. Eu lembrei a palavra, muito cobiçado essa questão de solucionar problemas, de você ter uma visão inovadora, de você conseguir pensar rápido, né, para solucionar aquilo. E como que a gente pensa rápido na hora de solucionar algum problema, na hora de virar alguma chave? É por meio de experiência, é por meio de prática. Por isso que a formação empreendedora, por isso que o jovem empreendedor é aquele que tem aquela visão, por conta da experiência que ele tem. Pode passar, acho que... E é por isso que por isso que desenvolvendo isso realmente é muito importante dentro da área da engenharia química, que é uma área que busca cada vez mais pessoas que têm esse pensamento, que não querem só produzir. Realmente a gente tem que pensar hoje em dia muito nessa questão de meio ambiente, tem que pensar em formas mais sustentáveis, renováveis e inovadoras de passar por esses processos, e é por meio de experiência, por meio da vivência empresarial. Bom, e só para finalizar, quando a gente fala do empreendedorismo jovem, a gente fala muito da questão de empreender, né, do ato de empreender, mas eu trouxe um pouquinho sobre como que a Boss trabalha, talvez seja um norte, né, para quem queira trabalhar, né, para quem queira seguir um pouco dessa linha de raciocínio. A gente trabalha com bastante coisa. Hoje eu trouxe, acredito que os 3 principais da Boson, também os 3 principais de engenharia química, que o primeiro é a otimização de processos industriais. Quando a gente fala de engenharia química, acho que a nossa principal missão é reduzir desperdício. Então, quando a gente fala, tem um engenheiro químico numa indústria tal, qual que vai ser a função dele? Cara, ele pode ter qualquer função, mas a principal vai ser redução de desperdício e otimização de processos. Então, é com isso que a gente faz. Mas como que vocês vão otimizar processo? Cara, aí vai ser realmente uma série de estudos, uma série de trabalhos que a gente vai analisar a empresa e ver como que a gente pode otimizar esse processo. Então, a gente vai eliminar da operação aquilo que não agrega valor nenhum ao processo e nem ao produto final. Caso seja preciso, né, claro, interferir em alguns parâmetros do processo e melhorá-los, é o que a gente vai fazer. Outra coisa que a gente trabalha bastante é sobre gerenciamento de resíduos e tratamento de efluentes. Acredito que isso é um dos eixos principais como engenharia química. Até mais cedo a gente falou, né, da responsabilidade socioambiental que a gente tem, e como engenheiro químico, né, a gente tem uma área muito diversa para isso. A gente tem uma área para tratar né, sobre essa tratação de efluentes, sobre ETAs, né, que são estações de tratamento de efluentes, e todo esse gerenciamento de resíduos industriais é um grande foco da engenharia química. Então a gente pensa em como otimizar, como reduzir, como a gente pode reutilizar esses resíduos que a gente vai gerar. Então, um dos principais papéis do engenheiro químico, e também não deixaria claro de ser um dos principais serviços que a Boson oferece. E também, claro, finalizando, a pesquisa em desenvolvimento. Quando a gente fala de engenharia química, a gente não tem que pensar só em indústria ou só em laboratório, a gente tem que pensar nos dois em conjunto. Então, pesquisa em desenvolvimento nada mais é do que o famoso P&D, né, que o pessoal das empresas chamam. É uma alternativa buscada para implementar novos produtos, novas coisas em diferentes segmentos da empresa. A gente faz um estudo de mercado com a empresa, a gente vê o que o cliente quer, o que a gente pode fazer para criar esse produto, para desenvolver esse produto,
e jogar ele no mercado para que a gente consiga alavancar o negócio do nosso cliente, para que a gente consiga trazer a inovação necessária que precisa. São os três ramos que a Bosa principal trabalha, né? Casando muito com o empreendedorismo mesmo, né? Com o empreendimento da Boson, com o trabalho de um engenheiro químico que a gente faz. E acredito que seja isso. Bom, no fim, o empreendedorismo transforma vidas. Essa é uma frase simples, mas eu gosto bastante, porque quando a gente fala de empreender, a gente não pensa em só às vezes criar o nosso negócio, a gente não pensa apenas só na nossa empresa, mas sim de como o que a gente criou vai impactar a vida de outras pessoas. Muito obrigado, vocês que ficaram aqui até o final. Vamos ficar muito felizes em responder a dúvida de vocês. E qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente, que vamos ficar muito felizes em responder cada um. Matheus, Marisa, muito obrigado pelas palavras. Pessoal, só uma coisa só. Vão mandando perguntas para a gente transformar esse workshop um pouco mais interativo com o pessoal aqui, porque aí a gente tem bastante tempo ainda para o pessoal responder as perguntas. Então, eu posso começar com uma pergunta? Claro. Bom, eu queria saber qual a maior dificuldade de vocês em empreender no mundo da engenharia química. Eu queria saber as dificuldades que vocês encontram no dia a dia, e, em geral, assim, qual que é a maior dificuldade também, se vocês poderiam comentar sobre. Maria, se você quiser complementar depois. Cara, um dos principais desafios que a gente tem é o mercado em si, porque quando a gente fala da engenharia química, a gente fala de um mercado muito grande, com coisas muito grandes, né? A gente sempre vai ver, por exemplo, né, eu usei um exemplo mais cedo de indústria de açúcar e álcool, cara, são coisas bem complexas, bem com proporções muito grandes, né? Então, como que a gente vai atingir isso? Quando a gente fala do cliente, né, quando a gente vai prestar algum serviço, por exemplo, para uma indústria, muitas vezes o cliente, né, ele vai ver o jovem empreendedor tentando, e às vezes é muito difícil a gente ter essa parte de entrada, porque como a gente mexe com coisas muito grandes, é muito difícil dele reconhecer o jovem empreendedor. Então, muito provavelmente ele vai querer pegar uma pessoa com uma experiência a mais no mercado, tal. Então, acredito que uma das principais dificuldades de empreender no mundo de engenharia química é que é algo que vai demorar, às vezes, para trazer retorno, porque a gente mexe com coisas bem complexas, a gente mexe com coisas com escalas muito grandes, e com isso a gente precisa de muita experiência, né? Então, acredito que na ponta final do lápis é difícil a gente ter essa barreira de entrada, sabe? É exatamente o que o Matheus falou, né? Essa questão, mas eu acho que também pega um pouco a questão da localidade, às vezes. Como engenharia química é uma área que trabalha bastante com indústria, com empresas, às vezes a aplicação em algumas indústrias, algumas áreas específicas, até para trabalhar nessa questão que a gente falou, a questão da experiência, ela atrapalha um pouco a localização, porque às vezes a gente está numa cidade que não tem essa indústria, às vezes, igual, tem um caso de uma indústria, uma empresa, que passa por um processo, assim, para que seria necessário a solução de um problema que eles estavam passando. E foi até constatado, né, a empresa júnior, só que a gente não fica complicado muitas vezes de trabalhar, por ficar meio inviável, por ser longe. Tem um pouco dessa questão, pega um pouquinho, né? Mas ainda assim, tem indústrias aqui na nossa região que a gente consegue trabalhar, empresas em geral. Não só de indústrias que a gente trabalha, lógico, né? Trabalho com outros projetos também, que não necessariamente precisa trabalhar exatamente na área de engenharia química, tem igual essa questão de otimização de processos, né? Essa questão de algumas documentações que a gente oferece, não necessariamente precisa uma indústria para isso, né? A gente consegue oferecer isso pelo conhecimento que a gente tem ainda dentro da área da engenharia química.
Mas eu acredito que essas são duas dificuldades, assim, essa questão que o Matheus falou e essa questão da localidade. O negócio que a Marisa falou, tipo, a gente gosta de chamar que a gente tem dois tipos de focos, né? A gente tem o B2C, seria para pessoas. Então, uma coisa que a gente vende também, né, que eu não tinha comentado antes, é análises químicas, por exemplo, a gente faz análises laboratoriais e várias pessoas vêm pedindo análises químicas para a gente fazer uma análise quantitativa, uma análise qualitativa, às vezes é dono de uma. Por exemplo, né, a gente já fez até análise em joias, então é algo que a gente consegue atingir a pessoa final, quanto o B2B, seria business to business, que é empresa para empresa, e realmente é o que a gente está falando da gente entrar numa indústria, fazer uma otimização de processo. Então, legal, né, falar dessa questão dos dois focos que a gente tem, tanto para o consumidor final, né, para uma pessoa final, quanto da empresa em si no final. Mas acredito que sejam essas as principais dificuldades. Certo. Muito obrigado, Matheus e Marissa. Conseguiu tirar minha dúvida. Muito obrigado, viu? Antes de começar a ler as perguntas do pessoal aqui no chat, eu vou falar a segunda palavra-chave, que é empresa. Então, a primeira foi empreender e a segunda é empresa. Lembrando que o form está no canto superior direito da tela aqui. Só ler o QR Code que vocês conseguem preencher, beleza? Bom, a primeira pergunta selecionada vai ser da Jéssica. Muito obrigado por enviar a pergunta, Jéssica. Parabéns pela apresentação. Como vocês enxergam o mercado para os engenheiros químicos hoje? Certo. Cara, hoje o mercado de engenheiro químico está muito ligado com otimização, com. Cara, como posso falar? Otimização em geral, né? Tipo, inovação. Quando a gente fala do mercado de engenharia química hoje, a gente tem que sempre casar com várias áreas, né? Hoje, a gente falou, inclusive numa reunião recentemente que a gente teve, que, cara, quando chega no mercado sênior é tudo junto e misturado. Então, não tem como a gente só pensar na engenharia química. A gente sempre tem que pensar a engenharia química concomitantemente com outra área, muitas vezes da programação. Então, por exemplo, hoje acredito eu que para o mercado de engenheiro químico, né, caso você queira seguir para essa área, você tem que expandir seus horizontes, você vai ter que conhecer outras coisas. Então, cara, acho que, né, eu particularmente vejo bastante isso aí nas redes sociais que eu uso, aprender sobre, cara, programação, Python, essas coisas, realmente inovador, porque hoje o engenheiro químico é muito mais do que fazer um gerenciamento de resíduos, é muito mais fazer dimensionar um reator, mas sim lidar com essa inovação e otimização de processos. Um negócio muito legal de falar também é que quando a gente entra no mercado sênior, muito. Tipo, a gente tem que aprender a trabalhar com pessoas, né? Então, acredito que até a Marisa falou mais cedo, no quesito de você aprender algumas habilidades, algumas hard skills, soft skills. Então, também saber trabalhar em equipe, saber comunicação, isso é essencial para o engenheiro químico. Mas acredito que algo para se destacar mesmo é você ser algo multidisciplinar, né? Você aprender, expandir seus horizontes, né? Aprender coisas novas que vão entrar em conjunto com a engenharia química. A Marisa, quer complementar? Complementar, Maricinha? Não, estou contemplada. Beleza, muito obrigado, Matheus. A segunda pergunta é da Ariadne. Primeiramente, parabéns. Como a EJ Boson está te ajudando no mercado de trabalho? Cara, eu vou falar por mim muito, 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 muito. Primeiro, pelo network, a Marissa até comentou mais cedo. Cara, a Boson me abriu muitas oportunidades, muito network, muitos contatos. Tive contato, não sei se seria legal falar o nome, mas enfim, eu já tive um convite para
trabalhar numa cervejaria muito grande, que muita gente conhece, só por ter contato com o MED, sabe? Tipo, só por eu ter entrado no movimento Empresa Júnior, que o que me abriu portas foi a Empresa Júnior, né? Que foi a Boston, ter abrido esse know-how, esse leque de contatos para eu fazer networkings, e principalmente, como eu acabei de falar, saber trabalhar com pessoas, saber trabalhar com projetos reais, porque, cara, para a gente fazer um projeto, a gente consegue aprender, sentar a bunda na cadeira, estudar, pegar um livro, pegar alguma capacitação e aprender. Agora, saber, por exemplo, trabalhar com pessoas é algo que você precisa aprender na prática. E é isso que hoje as empresas cobram. Elas não querem mais o conhecimento. O conhecimento hoje, eu estava vendo até um negócio que conhecimento hoje virou commodity. Commodity, no sentido de que é obrigação todo mundo ter. Mas qual vai ser o diferencial? Você realmente expandir esses horizontes. E como que a Boss me ajudou? Cara, com networking, com a vivência empresarial, né, que a gente falou mais cedo, toda essa vivência que eu particularmente tive por conta da empresa Júnior, por conta da Boson, acredito que foi um grande diferencial para eu aprender várias coisas. Eu tenho certeza que quando eu, que agora hoje, acho que eu nem falei no início, né, mas hoje eu estou no sétimo período, no quarto ano de engenharia química, e, cara, eu tenho certeza que eu vou ter bastante coisa para falar na minha entrevista, né, de processo seletivo, né, quando eu procurar um estágio, porque, graças a Deus, né, pela Boss eu aprendi várias coisas, eu tenho bastante conhecimento, bastante vivência para falar um pouco do que eu aprendi, o que eu evoluí, sabe? Então, para mim está sendo essencial. Eu falo até para amigos pessoais meus, cara, eu antes da empresa Júnior era eu hoje, depois da empresa Júnior, eu sou outro, sabe? Tipo, realmente foi um divisor de águas na minha vida e agradeço, né? Muito por ter essa oportunidade. Não sei se você faz parte de empresa Júnior, mas se não faz, faça, que é muito importante. E, cara, explore um pouco mais sobre essa questão do empreendedorismo, que eu acho que é muito legal hoje a gente sair da faculdade pensando em ter o nosso próprio negócio, em querer empreender, querer criar o nosso negócio, e principalmente na nossa área, né? Hoje a gente está estudando engenharia química, então a gente consegue fazer várias coisas, várias coisas. Hoje a engenharia química é uma das engenharias mais, além de difícil, né, muito complexo, uma que tem um leque de áreas muito grande, né? A gente consegue trabalhar em muita coisa. Então tem muita coisa para a gente explorar ainda e que eu tenho certeza que, cara, vai mudar vidas, né? Pode impactar bastante gente. Maricinha, quer contar um pouco da sua vivência? Não, é que realmente eu tenho uma vivência curta com relação ao que o Matheus ele tem, né, dentro da empresa Júnior, dentro do MEG, né, o movimento Empresa Júnior em geral. Eu tô na empresa faz uns 6 meses, só que igual o Matheus falou, ele era de um jeito, depois que entrou, ele ficou totalmente de outro. Até com relação a esse meu pensamento sobre o empreendedorismo em geral, isso mudou bastante. Hoje eu vejo como é essencial, como essa cabeça, essa formação empreendedora, essa cabeça de buscar inovação, de realmente tentar, porque muitas vezes empreender é você dar a cara a tapa e se arriscar. É o risco, é a experiência. Então, desde que eu entrei na Boson, eu comecei a desenvolver esse pensamento de dar a cara a tapa, esse pensamento de ter a coragem de inovar realmente. E um exemplo de dar a cara a tapa é isso que eu estou fazendo hoje. Eu era uma pessoa muito tímida, então a gente acaba realmente se desenvolvendo como profissional e como pessoa, isso é muito nítido, isso é algo muito importante. Eu tenho muito orgulho dessa escolha que eu fiz. E igual o Matheus falou, não sei se todo mundo aqui já teve alguma experiência relacionada a isso, mas é algo recomendável, de verdade, dentro da área da engenharia química, de qualquer área que seja, esse desenvolvimento, esse pensamento de buscar mudança, esse pensamento de inovar, de se desenvolver, ele é realmente essencial, é muito importante. E eu tenho muito orgulho da escolha que eu fiz, eu espero que vocês também façam essa escolha e tenham muito orgulho, que com certeza vai ter. Então, é um conselho aí e um pouquinho da minha experiência também. Espero que tenha respondido a pergunta. Depois a gente pode
conversar melhor, caso manda mensagem para a gente, o Bruno disponibiliza nossos contatos. Certo. Muito obrigado, Matheus e Marissa. É um ponto muito importante que vocês destacaram. Eu acho que quem está na dúvida se deve entrar ou não numa EJ, pensando nesse futuro, acho que vai incentivar bastante o pessoal. Muito obrigado. A terceira pergunta aqui do chat é do Vinícius Ferreira. Boa noite, pessoal. Ótimo workshop. Vocês, já inseridos no ramo do mercado do empreendedorismo, acham que empreender é uma boa opção para o engenheiro recém-formado? Certo. Cara, Cara, eu não vejo um momento ruim para empreender, sabe? Eu acho que ao contrário, né? Quanto mais cedo, melhor. Claro, vai ter suas dificuldades, principalmente financeira, né? Porque realmente montar um negócio do zero, você precisa de bastante investimento. Por exemplo, a Boss Consultoria hoje ela tem várias contas para pagar do governo. Hoje a gente precisa, né, por exemplo, assinar o CREA, precisa pagar alguns impostos. E realmente essa questão financeira, acredito eu que no início deve ser o maior empecilho, sabe? Porque acho que a pessoa que realmente quer empreender, quer criar seu negócio, ela vai conseguir criar seu produto, ela vai conseguir fazer a sua divulgação, o seu marketing, a sua venda. Realmente acredito eu que a maior dificuldade vai ser a questão financeira. Então, cara, para o recém-formado, eu não consigo te dar uma resposta muito certa, porque acho que depende, né, claro, da realidade de cada um. Mas se eu, né, fosse dar uma resposta firme, eu daria de que, cara, não demora, sabe? Acho que quanto mais cedo empreender, melhor. Porque quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai errar. E se você errar, é bom, porque você sabe no que você errou, você sabe no que melhorar, e você sabe no que não errar nunca mais. Então, se você começar tarde, você vai continuar errando, só que você vai ter menos tempo de consertar. Então, quanto mais cedo você empreender, cara, acredito que seja a melhor opção, sabe? Que aí você vai conseguir dar a cara a tapa, você vai conseguir cair, mas caindo você vai cair feliz, errando, se aprende, e bola para cima, e vamos mais uma, sabe? Então, depende muito da realidade, né? Como eu falei, vão ter várias dificuldades, mas quanto mais cedo você começar, melhor. Talvez, né, às vezes, cara, logo pegar o certificado e já montar o seu negócio, talvez, claro, não seja a melhor estratégia. Mas, cara, 1 ano após formado, 2 anos após formado, assim, eu acho que já deve começar a movimentar algumas coisas, sabe? Tipo, a já querer construir o seu empreendimento. Alguma questão, Marissa? Certo? Não, e estou contemplada. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Acho que já emendando nessa pergunta também das dificuldades de empreender, eu vou ler a pergunta do Carlos, que ele perguntou aqui: quais são as dificuldades de se empreender em um país onde há uma grande carga de tributos sobre o empreendedor, ou seja, impostos, principalmente quando falamos dos jovens? Cara, exatamente, foi o que, né, algo que eu acabei de falar, que acredito eu que hoje a principal dificuldade do empreendimento é o financeiro. E realmente né? Hoje o Brasil, infelizmente, ele é um país no qual ele não ajuda tanto os empreendedores. Tem vários impostos, impostos às vezes muito caros, e isso aí afasta cada vez mais pessoas que não têm uma condição inicial de fazer o seu negócio, né, de formar o seu empreendimento, iniciar. Então, cara, o que eu diria é realmente você começar com um trabalho, né, às vezes, quando a gente logo se formar, né, logo sair da faculdade, principalmente, né, eu vou falar pelo menos da minha vivência que dá o TFPR. A gente, né, ir para o estágio obrigatório, a gente ter um pouco de uma experiência também no mercado sênior dentro da indústria. Às vezes você entra no setor de qualidade, às vezes você entra no setor de processos, às vezes você entra no setor de segurança do trabalho também, por exemplo. Enfim, né, você tem um conhecimento de uma empresa no qual você se candidatou, né, no processo seletivo logo depois de você se formar.
E junto com isso, né, concomitantemente a isso, né, com esse estágio, né, que você tiver, com essa efetivação, você consegue sim criar o seu negócio. Cara, não vou falar que é fácil, porque, né, como você mesmo falou, como eu falei, essa questão financeira é difícil, então às vezes no final, né, você vai ter dois empregos, então você vai estar montando o seu negócio enquanto você trabalha em outro lugar, então vai gerar uma sobrecarga, não vai ser fácil, mas acredito que para um país que hoje não dá tanta liberdade para a pessoa pular logo de cabeça no início, não dá essa ajuda do início, acredito que seja essa linha, sabe? Mas claro, cada um vai traçar a sua estratégia, cada um tem uma realidade diferente, então cada um vai conseguir pensar no que é o melhor para si, mas eu passei meio que, acredito eu que seja o genérico, né? Acredito que seja o de costume, né? Mas cada um tem suas dificuldades, cada um tem sua realidade. Mas acredito que realmente é você ir se inserindo aos poucos, sabe? Você realmente ir construindo aos poucos. Você vai demorar um pouco mais para construir o seu negócio, mas no final vai dar tudo certo. Às vezes vai demorar um pouquinho. Aí casa também com a resposta até que eu dei anteriormente. Quando que eu devo começar? Cara, se puder, o mais cedo possível, porque, como falei, você vai errar, você vai acertar várias vezes. Se você não conseguir entrar logo de cabeça de cara, então você precisa, querendo ou não, começar mais cedo, né? Para que você tenha tempo de estar no tempo, assim, sabe? Não sei se estou para entender, mas acredito que seja essa linha de raciocínio, sabe? Eu queria só dar uma complementada que realmente tem esse conselho, né? Essa questão de começar mais cedo, mas tem até um ditado que fala que sozinho você vai rápido, só que com alguém você vai mais longe. Não necessariamente você tem que começar um negócio totalmente sozinho. Essa questão da vivência empresarial, da questão da experiência é essencial. Muitas vezes não precisa você, né, começar um negócio do zero totalmente sozinho, mas com certos apoios, pessoas que podem te ajudar nesse processo. É por isso que o networking, é por isso que o contato com as pessoas, é por isso que essa presença nesse tipo de vivência, ela realmente é essencial, é totalmente essencial. Experiência é o que molda a gente. Se a gente quer começar algo do zero, tem que ter um certo conhecimento. Se realmente não teve a oportunidade de desenvolver experiência, é por meio de pesquisa, é por meio de estudo. Há quem diga que para você se empreender, você não tem que ter estudo nenhum. Isso não é verdade, realmente tem que ir atrás. Essa questão de o que você vai vender, com quem você vai lidar. Empreendedorismo realmente é complicado, às vezes, dependendo essa questão de impostos, essas situações, só que ela é um ato muito nobre, quando executada de forma correta, né? Questões éticas aí, mas você dá oportunidade para outras pessoas, isso é muito lindo, só que realmente exige uma certa coragem, uma certa vontade de mudança, um pensamento de inovação, de desenvolvimento, de não conformidade, às vezes, de acordo com a situação ali. Eu acredito, eu já tive esse pensamento de empreender, eu acredito, eu estou, por enquanto, no meu processo de estudante ainda, não levei muito isso para frente, só que é um conselho que pessoas muito próximas a mim já me deram, isso eu não vejo problema de repassar para as outras pessoas, essa questão, esse ditado muito famoso, de que sozinho você pode ir mais rápido, só que com outras pessoas você vai mais longe. Então, essa questão de network, essa questão de desenvolvimento, de comunicação, experiência, ela é essencial também, se tem algum interesse aí de começar um negócio. Perfeito, Mareci, exatamente. Perfeito, Matheus, perfeito, Marisa. Acho que responderam bem sobre essas questões de dificuldades, né, que a gente encontra pelo caminho. Bom, eu vou fazer a segunda pergunta aqui do Daniel, porque eu acredito que a primeira foi respondida ao longo das respostas. Bom, o Daniel ele perguntou aqui: de que forma habilidades empreendedoras específicas podem complementar o conhecimento técnico da engenharia química para transformar uma ideia inovadora em um negócio bem-sucedido? Tá, peraí, eu perdi um pouco da pergunta. Pode ler de novo?
De que forma habilidades empreendedoras específicas podem complementar o conhecimento técnico da engenharia química para transformar uma ideia inovadora em um negócio bem-sucedido? Perfeito. Cara, quando você tem a. Cara, o principal você já tem, que vai ser a sua ideia inovadora. A sua ideia inovadora, você acredito que você, né, teve essa ideia, você pesquisou, você refinou, você realmente criou um produto final, um serviço final e inovador que você vai jogar no mercado. Cara, habilidades que no mundo do empreendedorismo você vai ter, é realmente tudo que a Marissa até comentou, desse impacto que a gente vai ter, desse impacto que a gente vai fazer, vai ter, né, de acordo com o seu empreendimento. Cara, várias habilidades que a gente adquire no empreendedorismo, a principal, acredito eu, que seja a liderança. Como a Marissa falou agora, muitas vezes a gente não precisa empreender sozinho, a gente pode empreender em grupo, a gente pode empreender com mais pessoas. Só que, até falei, né, mais cedo também, que a gente tem que aprender bastante a trabalhar com pessoas. Então, o empreendedorismo é muito com essa gestão de pessoas, de como você vai levar essa sua ideia inovadora para frente. Com isso, você vai ter que trabalhar com outras pessoas, e o empreendedorismo ele vai te ensinar a essa postura de liderança, a essa comunicação, de como você vai gerar valor para o seu produto, porque de nada adianta você ter um produto inovador, você ter uma ideia inovadora, se você não conseguir explicar essa ideia inovadora. Então acredito eu que o empreendedorismo ele chega muito mais para mostrar realmente essas skills, né, essas skills, essas habilidades para fazer você alavancar né, com seu produto inovador, com sua ideia inovadora. Quer complementar, Marissa? Quando eu fico em silêncio assim, é que eu estou contemplada com a resposta do meu querido Matheus Fábio, professor de comercial. Muito obrigado, Matheus. Vamos para a próxima pergunta, que é do Vinícius Augusto. Ótima apresentação e lucidez sobre o tema, pessoal. Gostaria de poder saber se há outras maneiras e possibilidades do jovem estudante ingressar no mundo empreendedor além das EJs. Perfeito. Cara, eu vou falar um pouco, né, da realidade da UTF-PR, só que acredito eu que outras universidades dão acesso a isso, né? Eu vou falar um pouco mais da área acadêmica. Hoje existe tem a empresa Júnior, né, como a gente falou bastante, que é uma porta de entrada para a gente entrar no empreendedorismo, mas também existem as famosas incubadoras, né, as famosas startups. Então, às vezes você, né, até juntando um pouco com o Daniel, caso você tenha uma ideia inovadora, caso você queira você tem uma ideia, né, que você queira espalhar para o mundo, né, que você queira divulgar, que você queira vender, tem as incubadoras da UTFPR, então também é uma possibilidade de você entrar de cabeça disso. As famosas startups também, né, existem, então se você quiser criar um empreendimento para si, você pode criar uma startup, você pode começar com uma startup. A startup, para quem não sabe, nada mais é do que um microempreendimento. É a pessoa que teve uma ideia inovadora, é uma pessoa que teve um produto que queira vender e juntou, às vezes, com mais duas pessoas e começaram a desenvolver essa ideia, ao ponto de que eles oferecem um serviço, oferecem um produto, oferecem alguma coisa para a sociedade. De forma, claro, micro, né? E eles querem expandir. Então, acredito eu que além da empresa júnior, existem as incubadoras, as startups, no qual a pessoa pode querer ter esse ponto de partida para o empreendimento, sabe? A empresa júnior ela não é a única, eu acredito que seja a principal, mas não é a única forma de você ingressar no mundo do empreendedorismo, sabe? Hoje existem várias coisas que podem acelerar você a criar o seu negócio, né? A você entrar de fato nesse mundo. Realmente o que o Matheus falou, ela não é a única, só que essa questão das empresas juniores é a mais assertiva, é a que você mais vai ter realmente contato, que você mais vai aprender. Só que essas outras opções, realmente, até mesmo isso
para quem está assistindo agora, esse conhecimento que a gente adquire, às vezes não fazendo parte exatamente de uma empresa júnior ou tendo contato empreendedor, mas indo atrás de conteúdo. E isso faz a gente se envolver, isso faz a gente adquirir conhecimento. Então, só para quem está assistindo, que não tem, de fato, um contato com uma empresa júnior, com esse mundo, assim, empreendedor, né, que vai começar a ter, pretende começar a ter, já, de certa forma, começou-se aí a desenvolver só de estar acompanhando tipos de conteúdo associados a isso. Isso é uma forma de você estar, pelo menos aos poucos, ingressando no mundo empreendedor, enquanto se ainda é um estudante universitário e afins. Até trazer uma experiência, não vou falar pessoal, né, que não é minha, de uma pessoa próxima minha, de um amigo pessoal meu, no qual ele não fez parte de uma empresa júnior, ele não fez parte de uma incubadora, mas logo que ele saiu da universidade, ele foi empreender. Ele criou uma empresa de viabilidade financeira para biodigestores, né? Então, ele trabalhava tanto na área de engenharia química, né, principalmente com biodigestores, para indústrias alimentícias, né, para batedouros, enfim. E ele, né, empreendeu, criou a empresa dele, conseguiu fazer o networking dele, claro, ele foi se capacitar, né, principalmente sobre isso, ele foi se capacitar sobre o assunto, ele foi ganhar algumas experiências, algumas habilidades com pessoas já do mercado, e ele foi criando o negócio dele. Então, realmente, né, como eu acho que a Marisa até falou mais cedo, é você ter a cara tapa de entrar de cabeça, de você querer montar a sua coisa, sabe? Então, dentro da universidade a gente tem alguns facilitadores, mas fora da universidade também é muito possível fazer. Você vai ter várias ferramentas para dar o suporte para você criar o seu empreendimento. Certo, muito obrigado, Matheus e Marissa. É bem importante destacar, né, que mesmo sem participar de EJ, a gente consegue, dentro da faculdade, fazer esse movimento de empreender. Bom, acho que seguindo nessa linha, tem a pergunta do Rafael aqui. Ele diz, Rafael Mamed, ele falou: obrigado pela apresentação. Gostaria de saber dicas de criação de network quando não dá mais tempo de participar de EJs. Certo. Cara, networking é algo que não existe assim, cara, faz isso para você fazer um network, né? Você pode fazer um network de várias formas. Tipo, dentro das redes sociais, né? Falar. Cara, principalmente o LinkedIn. O LinkedIn você vai se conectar com muita gente, você consegue fazer vários networkings. Uma coisa que eu acredito que seja muito interessante. Só me responde uma coisa, Bruno, desculpa da pergunta. O Rafael, ele perguntou dentro da faculdade, durante a faculdade ou mesmo fora depois? Bom, acredito eu que seja durante a faculdade. Ah, tá. Perfeito. Cara, inclusive durante a universidade, durante a graduação, né, acho que vai ter mais oportunidades, porque a gente tem vários eventos promovidos pela universidade em si. Recentemente, por exemplo, teve o SACE City, né, que é um produto que a UTFPR faz para divulgação das iniciações científicas dos alunos. Então, só lá já é um ponto de contato muito grande que você pode ter. Cara, vários eventos da UTF que você vai fazer, professores também é uma grande ponte de networking. A gente falou bem pouco dos professores também, mas a gente tem que dar a devida importância, né, dos professores, porque os professores eles são a peça-chave da gente estar aqui hoje. Eu falo tanto em nome da BOSA quanto questão da gente aprender realmente sobre, né, o mundo da engenharia química e querer levar esse curso, né, esse trabalho mais para frente. Mas os professores também são uma grande fonte, uma grande ponto de contato. A gente nem imagina, mas os professores também eles têm muitos contatos, né? Então, tenho certeza que o contato com os professores também é uma ponte para você gerar networkings. Acho que seria isso. Cara, também, assim, vários cursos, quando a gente fala de cursos,
você vai conhecer bastante gente. Por exemplo, eu vou dar um curso que eu estava, inclusive, vendo, né, pessoalmente para mim, era um curso para a indústria petrolífera, se não me engano. Para a indústria petrolífera, se não me engano, que era né? Era da Petrobras, né? Que tava ministrando. E, cara, lá querendo ou não, você vai conhecer várias pessoas. Então, cara, uma pessoa conhece o fulano, conhece o ciclano, que conhece uma pessoa muito grande, sabe? Né? Uma pessoa muito relevante, muito importante. Então, sempre você participar desses eventos, sempre você se capacitar, conhecer outras pessoas da área, que você vai se conectando com essas pessoas e criando network, sabe? Acredito que seja mais por essa linha de raciocínio. E principalmente, né, como eu falei, usar o LinkedIn, cara. Eu, particularmente, usei. Hoje eu não estou usando tanto mais, mas de um tempo atrás eu estava usando bastante e, cara, expandiu muito minha rede. Eu não falo só no sentido de eu ter mais conexões, mas de realmente conhecer mais pessoas e né, conversar também. Então, assim, muitas vezes no LinkedIn tem pautas, palestras online, né? Por exemplo, o workshop que a gente está participando hoje de forma remota, e também é uma oportunidade, sabe? Então, tudo que você vê que for possível você participar, cara, participe. Porque por mais que às vezes você não conheça o fulano, que é representante de uma empresa muito grande, cara, você vai conhecer o ciclano, que esse ciclano ele vai te falar de você para outro, que vai falar para outro, que no final vai cair no fulano. Então, realmente é ter várias pontes de contato, sabe? Você sempre está em várias apresentações, vários lugares, se capacitar, conhecer pessoas, que você vai criando esse networking, sabe? Certo. Muito obrigado, Matheus. Vamos fazer agora as últimas duas perguntas. A penúltima aqui no caso é do Vinícius Augusto de novo. Ele perguntou, e nesse sentido, existem requisitos mínimos para poder ingressar e fazer parte do movimento Empresa Júnior? Cara, o único requisito é você querer fazer parte. Brincadeiras à parte. Mas, cara, o movimento Empresa Júnior realmente é só você acredito, né, você vai conversar com a empresa júnior do seu curso e muito provavelmente vai ter um processo seletivo, né, acredito eu. Pelo menos na Boson a gente faz 2 processos seletivos por ano, um no início e outro no meio, e você se inscrever e ter esse network com o pessoal da empresa também, né? Mas assim, para se ingressar no movimento Empresa Júnior, é realmente você querer se ingressar na empresa júnior do seu curso, sabe? Não tem nenhum pré-requisito. Inclusive a Marissa, ela entrou. Marissa, em que semestre você entrou? Desculpa, eu esqueci. Foi? Em que? Que Em que? semestre que eu entrei? É, Foi. Nossa, gente. Foi no terceiro semestre. foi no terceiro semestre, né? Isso. Por exemplo, no terceiro semestre, acredito eu que toda engenharia é assim, muito difícil você ver algo da engenharia química em si. E mesmo assim, a Maresa, por exemplo, é um exemplo de pessoa que entrou na empresa júnior, mesmo não sabendo muito sobre o curso de engenharia química. Porque, como eu até falei mais cedo, cara, o conhecimento técnico a gente vai aprender. Dentro da empresa júnior, dentro do nosso empreendedorismo, dentro da nossa startup, dentro da nossa incubadora. O conhecimento técnico a gente consegue adquirir através de capacitações, através de cursos, ainda mais hoje né, no mundo tecnológico, na internet a gente consegue achar de monte. Ainda mais aqui, por exemplo, na biblioteca também, a gente tem vários livros, contato com os professores que têm muito conhecimento, mas o único requisito realmente é você querer fazer parte do movimento Empresa Júnior, você querer fazer parte da sua empresa júnior, sabe? Você não ligar, pelo menos assim, para você querer participar, você não precisa ter um conhecimento técnico, mas você precisa querer fazer parte dessa mudança, sabe? Fazer parte desse impacto, de todo impacto que a gente faz. Só complementando bem rapidinho, o Matheus deu o meu exemplo, então eu gostaria de citar sobre mim, né, gente? Mas
eu mesmo tinha esse pensamento de, é uma empresa, eu não sei se eu estou preparada para isso, que eu estou aqui para estudar, né? Não para ficar trabalhando. Claro, depois esse pensamento mudou, hoje eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz, mas também tinha muitos essa questão de, será que é a hora certa? Eu sou uma pessoa muito tímida, mas é o querer, sabe? É a coragem que eu falei de você começar a empreender. É a coragem de você querer entrar numa empresa. Realmente, você querer entrar no MED, você querer começar a se desenvolver como profissional dentro dessa área, dentro desse meio empreendedor, mas quando você vai passar por um processo seletivo para passar por uma empresa, por mais que às vezes você seja uma pessoa tímida, você tem alguns pontos, né, quando tem aquela questão de os seus pontos fortes e pontos fracos, por mais que você tenha pontos fracos, você sempre tem que buscar desenvolver isso, sabe? Isso foi totalmente desenvolvido dentro da empresa Júnior. Tinha esse medo de, por eu ser assim, eu acho que não vai dar certo, mas o querer me fez fazer parte, é isso, sabe? É o que o Matheus falou, basta você querer. Você quer, aí você vai atrás, você começa a realmente trabalhar nos seus pontos negativos, e quando você vê, você é realmente uma pessoa que consegue se organizar melhor, consegue pensar melhor na hora de resolver problemas. Eu falo disso o tempo inteiro, mas esse é o X da questão, né? Que é o que a gente mais trabalha. Realmente você percebe como você está pensando mais rápido com relação às coisas, como você está se portando mais diante das pessoas, como você está gerenciando mais a sua vida, muitas vezes uma equipe também, isso é realmente muito, muito gratificante, é algo muito, muito gostosinho de perceber. Você tem todo um pensamento assertivo, um pensamento estratégico, né? É muito importante. Beleza. Muito obrigado pelas respostas, meu pessoal. Agora a última pergunta da Vivian. Quais são os setores ou nichos em engenharia química mais promissores para jovens empreendedores? Você fala para começar a trabalhar, desculpa, tipo, caso você é um nicho que seria fácil para você começar a trabalhar e criar o seu empreendimento, seria isso? Exatamente. Tá. Olha, hoje acredito não tem muito uma área, sabe? Mas realmente o quão inovador essa área vai ser, sabe? Eu acho que hoje, como eu falei, acho que o conhecimento, né, que é commodity, né? Hoje o conhecimento está todo nivelado, mas porque hoje já existe muita coisa no mercado, né? Então, cara, coisas que de engenharia química a gente pode fazer, a gente pode trabalhar numa indústria de plástico, a gente pode trabalhar numa indústria alimentícia, numa indústria fugiu o nome agora que eu falei mais cedo, petrolífera, a gente pode trabalhar numa indústria, enfim, numa estação de tratamento. Hoje existe muito produto no mercado, mas qual vai ser a inovação que você vai fazer? Qual vai ser a novidade, o diferencial que você vai fazer do seu produto? Então, sei lá, se eu falasse um nicho, talvez, agora, eu falaria um nicho que eu gosto, mas não que seria melhor. Mas, independente do nicho que você for escolher, tenta procurar a inovação que você pode fazer a ele. Porque, cara, pensa, o produto que você for fazer, muito provavelmente já vai existir no mercado. Mas qual vai ser o seu diferencial com ele? Então, por exemplo, uma manteiga, vamos supor que você está fazendo uma manteiga de cacau. Manteiga de cacau é manteiga de cacau. Mas agora você vai fazer um empreendimento que a manteiga de cacau vai deixar você vai ingerir vitaminas pela manteiga de cacau. Então você não precisa mais ficar comendo laranja, por exemplo, para pegar vitamina C. Só pela manteiga de cacau já absorve mais vitamina C, por exemplo, sabe? Gente, eu falei assim, algo muito, muito, né, no pensamento. Mas, por exemplo, que seja isso. Então, qual vai ser o diferencial da manteiga de cacau que você vai trazer para isso? Independente da área que você for fazer, procure inovação. Procura o que você vai fazer de diferente para agregar valor ao seu produto, sabe? Acho que é isso, Marissa. Nada contemplado. Contemplada.
Perfeito. Então, pessoal, primeiramente queria agradecer a participação da Boson, especialmente o Matheus e a Marissa. Foi bem intuitivo esse workshop, então a gente teve um momento ali para apresentação, né, de vocês. Depois, cara, acho que deu aqui umas 9 perguntas, então foi bem participativo também. Então, queria agradecer vocês dois, Matheus, Marissa. Bom, pessoal, só lembrando, então, a segunda palavra-chave é empresa, a primeira é empreender. A gente vai se encerrando aqui, caso Matheus ou Marissa queira dar alguma palavrinha. Só agradecer aí pelo convite. Muito obrigado aí por chamar a gente para fazer esse workshop. Fico muito feliz aí em poder participar, em conjunto com a Marisa também. A gente agradece bastante e espero que todo mundo tenha respondido suas dúvidas. Se alguém quiser mandar mensagem, estou sempre à disposição. Pode me chamar no Instagram, o grupo pode passar meu contato. E espero que dê tudo certo aí na vida de vocês. E é isso. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar expressando um pouco dos meus conhecimentos que eu tive dentro da empresa, com essa cabeça empresarial que a gente tanto comentou, ainda mais com o meu querido Matheus Fábio, que é um cara muito experiente, que também é um exemplo para mim, né? Me ensinou bastante dessas coisas. E igual ele falou, gente, sucesso para vocês. Eu espero que se não tudo, né, que pelo menos alguma coisa vocês levem para a vida de vocês com relação ao pensamento, com relação a não trabalhar sozinho, a se desenvolver, a procurar sempre reconhecer os pontos negativos e trabalhar naquilo e dar a cara a tapa mesmo, gente, das coisas da vida, sim, em questões de empreendedorismo, em outras questões, isso é essencial. E eu espero ter ajudado. Igual o Matheus falou, nós estamos abertos a qualquer dúvida depois por Instagram, WhatsApp, qualquer questão relacionada a isso, que entre em contato com a gente. Pelo menos estamos abertos. Novamente, eu agradeço pelo convite. Estou muito feliz. Que bom, muito obrigado. Então, pessoal, desejo a todos uma boa noite. Amanhã a gente tem mais eventos. Às 19 horas começa o workshop. Todos convidados vai ser aqui nesse canal do YouTube, até o resto do evento. É isso, muito obrigado e boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite.